A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui para dar início a mais uma aula, lição 5, que vai falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos lá. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Minha leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. Leiam, amém? O objetivo geral dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então esse é o objetivo geral. Objetivos específicos são 3. Refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém? A introdução diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, nós vamos ver Paulo tratar ali, falar da salvação. Então, nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Então, salvação é um favor imerecido, a graça de Deus sobre a vida do pecador. Então, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tópico 1 diz: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Ponto 1, nossa condição anterior. Efésios 2:1 diz: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ofensas aqui do grego, paraptoma, que tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. Então, quando Paulo está dizendo lá em ofensa, ele está dizendo: vocês estão pisando em falso. Pecado, do grego, hamartia ou amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, quando estamos pecando, ou quando se está pecando, está errando o alvo. Paulo diz: prossiga para o alvo. O alvo é Cristo. Amém? Então, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Paulo diz lá em Efésios 2:1, mortos em deleitos e pecados. Então, a natureza decaída do homem, o diagnóstico dele é como morto. Então, é uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. Então, é pornografia, é bebedeira, é avareza, é prostituição, orgias, enfim. Quando se está distante de Deus, a condição da pessoa é esta. Então, o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, a única coisa que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. Isaías diz, no capítulo 59, no verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus, aonde ali, aleluia, encobre o rosto de vós, para que nós não venhamos ouvir ao Senhor. Então, tal qual um corpo inerte à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. 1 Timóteo 5,6 diz: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Então, olha só, o que vive em deleites, vivendo está morto.
né? O pecado, ele separa o homem de Deus. E o homem sem Deus, ele está morto, né? Ponto 2. Nossas ofensas e pecados. Vamos lá. A má conduta em que no outro tempos andaste. Então, Paulo, ele vai falar aqui por meio de uma metáfora do ato de andar, né? Efésios 2, verso 2, parte A. Então, se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, antes da regeneração, o homem era avarento, o homem era beberrão, o homem era gostava de prostituição, gostava de pornografia, mas era uma atitude passada. Agora salvo, né, regenerado, então as coisas têm que ser diferentes, né? Efésios 2:1, andastes segundo o curso deste mundo, né? Então, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira. Então, isso já existia lá no tempo de Paulo e não é diferente nos tempos de hoje, né? Então, uma constatação do que o salvo não deve, né? Tomar a forma do mundo, relativar o pecado, muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então não ande de mão dada com o mundo, né? Quem ama o mundo, diz a Bíblia, não ama a Deus. Amém? Então, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, né? Efésios 2, capítulo 2, verso 2. Então, Paulo está fazendo aqui uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12, 13 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então isso indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está na Bíblia, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, falando de Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, né, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás, ele cega o ser humano para que não venha resplandecer no ser humano o evangelho da glória de Cristo, né, que é a imagem do nosso Deus. Então, mais adiante, Paulo ainda vai, na sua carta, ele vai dizer, ele vai alertar que a nossa luta é contra tais seres do mal. Efésios 6:12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em Efésios 6, nós vamos aí ver Paulo falar das armaduras de Deus, né? Nós precisamos dessa armadura, né? Palavra de Deus, a justiça, a fé, a verdade, evangelho de paz, a salvação. Nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus todos os dias, né? Então, contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? Acima de todos os seres malignos, todos os seres terrenos, celestiais, Cristo está acima de tudo. Efésios 1:21 diz: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, Cristo está acima de tudo e de todos. Amém? Efésios 2:3 vai dizer: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, né? Paulo certa vez disse: o bem que não quero fazer, ou melhor, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, quando menos penso, já fiz, né? Então é a natureza humana, a natureza ruim. Estão incluídos aqui
os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne, né? Então, quando nós andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos, né? Então, é o que? É aquilo que é perverso, pensamento perverso, pensando coisas ruins, pensando em prostituição, pensando em pornografia, pensando em fazer mal ao próximo, né? Então, a inclinação para fazer o mal. Como resultado, éramos filhos da ira, né? Então, toda essa pecaminosidade fazia-nos ser os filhos da ira, isto é, condenados e deprovidos do favor divino. Paulo sublinha que era a nossa condição. Efésios 4,18 ele diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração. Né? Então a dureza do coração do homem fazia com que ele viesse a estar distante de Deus, né? O pecado levando ele à ruína. Amém? Então, tópico 2, vivificados pela graça. Ponto 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, iria vir sobre a raça humana a ira de Deus. Mas Paulo agora vai descrever o divino amor, né? A misericórdia, que alterou o quadro caótico da raça humana, né? Então, começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo Paulo declara, exultante, né? Em Efésios 2:4 ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, né? Então Deus, riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor que nos amou, né? Lamentações capítulo 3, se não me falha a memória, vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, esse é o motivo de não sermos consumidos, né? Então, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, né? Romanos 11:32 diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, né? Então, olha só, nós indignos dessa compaixão, dessa simpatia, então Deus pega toda a raça humana, fecha toda a raça humana. Paulo diz lá, encerrou todos debaixo da desobediência. Deus pegou todos o ser humano e disse: vocês são desobedientes. Para quê? Para ter misericórdia de todo mundo, né? Como esse Deus é lindo, né? Então a carta aos Efésios ensina que ao prover a humanidade no meio de escape da merecida ira, conforme Efésios 7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, né? E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou, né? Deus nos amou primeiro. Então a Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então o amor de Deus fez com que ele enviasse a Jesus para sofrer, para padecer pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação. Aleluia. Ponto 2, vivificados por sua graça. Então, descrevendo as dádivas, as coisas de valor, né, divinamente concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, né? Efésios 2, verso 5, parte A, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Mortos em nossos deleitos e pecados. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, né? Efésios 2, verso 5, parte B, né? Diz que nos vivificou juntamente com Cristo. Então essa frase quer dizer que nascemos de novo,
conforme Cristo disse ali para Nicodemos em João capítulo 3. Ele disse, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez, graças ao Deus Todo-Poderoso por isso. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, esse favor imerecido é que nos deu essa condição de termos vida eterna, de estarmos próximos de Deus, né? De sermos vivificados, né? Outra hora condenado, outra hora a ira de Deus iria vir sobre nós. Mas aí Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu imenso amor, né? Efetiva por meio de sua graça o favor imerecido, né? Aleluia. Ponto 3. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus, conforme diz em Efésios 2,6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, olha só, indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançados por Cristo, né? Que benefícios são esses? A ressurreição, a vida eterna, o galardão nos céus. Olha só, nós não sofremos o que Cristo sofreu. Nós não fomos pendurados numa cruz. Nós não fomos rejeitados pelos nossos. Nós não tivemos portas fechadas quando tivemos sonos, né? Nós não passamos por nada que Cristo passou. E aí Deus, ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? Nos dando aí a mesma condição, né? Os mesmos benefícios alcançados por Cristo, ressurreição, vida eterna e o galardão nos céus. Isso sendo, ou melhor, isso não merecendo, né? Mas o favor, a grandeza, o amor de Deus nos concedeu isso e nós precisamos valorizar isso, né? De que forma? Fazendo a vontade de Deus. De que forma? Sendo santos. De que forma? Fazendo a diferença nessa terra, né? Precisamos valorizar aquilo que Deus nos confiou. Amém? Então, assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, né? Então, deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido, né? A graça de Deus sobre as nossas vidas. Tópico 3, a salvação não vem das obras, né? Ponto 1 do tópico 3, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação do que? Da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura, né? Efésios 2, do 1 ao 7, ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar das bênçãos, de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Né? Então, a salvação nos liberta, né, da morte eterna, da escravidão do pecado e da ira vindoura de Deus. Né? Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Né? E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Né? Ou seja, de que lado eu estou? De que lado você está? Do pecado ou de Deus? Porque não dá para dizer que está do lado de Deus pecando, né? Porque o pecado traz separação, traz frustração, traz condenação, traz vazio. Mas Deus traz perdão, traz paz, traz vida abundante, traz vida eterna, traz satisfação. Amém? Do lado de Deus é sempre melhor. A graça, então, do grego charis, significa favor imerecido, né? Graça, favor imerecido. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de quem? Da parte de Deus.
E é por meio da graça de Deus, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e a capacidade e capacita o pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho, né? Então, através, ou melhor, essa graça de Deus, ela também nos diz, olha, você pode escolher livre-arbítrio, né? Quer fazer a sua vontade, quer fazer o seu querer, ou quer responder o chamado do Evangelho, né? Responder através da fé, né? Acreditar em Deus. Então, todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Quer ir para onde? Quer a perdição ou quer a salvação, né? Então, essa sua liberdade não foi eliminada. E a graça pode ser resistida, sim. Né? Quantas vezes algumas pessoas, eu mesmo, antes de confessar a Cristo, resisti, né, a essa oportunidade de salvação. Muitas vezes. Né? Então, Deus também nos dá essa escolha. Né? Você pode resistir. Né? João 7,17 diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Né? Então, não dá para fazer a sua vontade e dizer que está fazendo a de Deus. Né? Então, tem que estar nos caminhos, buscar a salvação, né? Escolher a salvação para si. Então a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor, né? Então quando eu estou confessando a Cristo, eu estou crendo, eu tenho fé em Cristo, né? Então isso vai dizer a aceitação da obra realizada, né? Ela é a resposta da graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então a fé é a resposta do favor imerecido, né? Eu creio no Senhor, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Né? Então é isso que nos salva. Então, ponto 2, obras como evidência de salvação. Então, nos versículos 8 e 9 do capítulo 2, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Efésios 2,8, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo está dizendo isso não vem de vós, ele trata ali da salvação pela graça que provém de Deus, né? Então não vem de vós, é um dom de Deus, né? Então foi Deus que nos concedeu. Também ele diz lá no verso 9, ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Isso indica não se tratar de recompensa de algum ato humano, né? Então a salvação do ser humano, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então não é uma recompensa, né? Ou seja, é um favor imerecido, é a graça de Deus. Como ele disse lá, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, né? Ou seja, somos feitura de Cristo e criados em Cristo para fazer boas obras, conforme Efésios 2:10. Então, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas, como disse Paulo em Efésios, ou melhor, lá em 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas passaram, né? Então, por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, Efésios 2, do 2 ao 3, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Ou seja, eu faço as obras de caridade, eu faço as obras de Deus porque eu sou salvo e não para ser salvo. Amém? Conclusão. Então, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente
de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe seu ministério, a sua família, o seu lar. Que Deus sustente a você. Amém? E até a próxima aula, assim permitindo Deus. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.